Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Deus abençoe, boa noite a cada precioso irmão, cada preciosa irmã. Que Deus possa acrescentar bênçãos sem medida em suas vidas. Estamos aqui em mais uma oportunidade. Que Deus possa trazer tudo aquilo que nós temos necessidade nesta noite. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Amém? Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Pai Celeste, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que Tu tens feito para cada um de nós. A Tua palavra nos abre o entendimento, nos esforça, nos faz tentar e buscar ser melhor a cada dia. Então nós somos gratos a Ti. Amém. Podeis assentar? Glória a Deus. Eu ainda tenho na minha mão a mesma mensagem de pela manhã. Amém? Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Os eventos modernos que acontecem hoje não são esclarecidos pela ciência, não são esclarecidos pelos estudos, não são esclarecidos pela capacidade do ser humano. Um ser humano pode falar alguma coisa, mas existe uma chance em 10 milhões daquilo que eu falar acontecer da maneira que eu falei. Com Deus é diferente. Deus, o que Ele fala se cumpre da maneira que Ele disse. E nós não precisamos fazer muito esforço para entender Deus. Você não precisa fazer esforço para compreender o que Deus é, a maneira que Deus trabalha, a maneira que as coisas sucedem. Basta você se colocar diante dEle. Basta você pedir que Ele abra seu entendimento e certamente Ele o fará. Amém? A Bíblia diz, ou melhor, o profeta William Branham, citando a Bíblia, ele diz: se há um fundo clamando, tem que haver um fundo para responder a esse clamor. Ele cita o livro de Salmos quando ele fala isso. Ele cita um salmo, diga-se de passagem. Ele chega a dizer que se existe uma barbatana na costa do peixe é porque haveria água para o peixe nadar. Então nós temos que começar a buscar mais, porque a cada momento as coisas vão sucedendo, os dias vão passando e tudo vai se tornando difícil de você captar. Estava vendo hoje um post, é no Peru, não sei se é Haliaca o nome da cidade, Pueblo.
E lá a polícia está postada assim, tá? Está perseguindo as pessoas. Não só isso, eu só não vou falar mais, vocês sabem, por causa do vídeo. E aí a pessoa pergunta no vídeo: por que isso se nós somos só um povo? O mundo jaz no maligno. Ou nós vamos tomar ciência disto e nos preparar para a transformação do corpo e, consecutivamente, arrebatamento, ou a nossa trajetória, a nossa caminhada aqui terá sido em vão. Amém? O mundo não tem misericórdia. Irmão, irmã, desde que o mundo é mundo, desde que esses sistemas têm sido formados, quanto mais sábio as pessoas se tornam, mais civilizados, piores eles se tornam. O irmão Branham chega a dizer que quanto mais sábio o homem se torna, mais neurótico ele se torna. O irmão Branham chega a dizer assim que um homem sai 5 horas da tarde do seu local de trabalho, dirige a 120 milhas por hora para chegar cedo em casa, para jantar 9 horas da noite. E alguns, cansados da estrutura da vida, eu acho incrível, eu nunca pensei que eu pudesse citar isso. Pessoas cansadas da estrutura da vida, de todo dia ser a mesmice que nós vivemos. Você levanta, toma café, se prepara, vai para trabalhar, volta, já se preparando para ir no outro dia. Isso se torna uma monotonia, uma mesmice. Tem muita gente que não dá conta disso. Homens, mulheres, jovens tiram sua própria vida por fraqueza espiritual, por não aguentar esse tipo de monotonia. A coisa repetitiva. Mas você sabe por que isso? Aqui dentro falta algo. Porque no momento em que aqui, irmão Isaac, estiver cheio de Deus, não vai ter espaço para mais nada. No momento em que dentro do coração do homem, mulher, jovem ou criança, pastor, evangelista, diácono, obreiro, seja lá quem for, estiver cheio de Deus, não vai haver mais lugar para nada. Nós estaremos caminhando, buscando em Deus, procurando não uma maneira de nos divertir, ou uma maneira de nos associar e parecer melhores do que somos. Não. Estaremos nos preparando para o céu. E céu, lamento informar a muitas pessoas, céu não é aquilo que você vê pintado aí, né? Você já viu as gravuras dos Testemunhos de Jeová? Ah, aquele céu é bonito, mulher de cabelo cortado, de calça comprida, com brincos. Esse é o céu do diabo. Porque céu é questão de dimensão. E por mais bonito que pareça, se não bate com a Escritura, então não é correto. Nosso profeta, ele chega a dizer que quando uma pessoa morre, ela não é literalmente condenada na hora. Ela fica na casa de cárcere. E ali, ela não pode mais voltar. O tempo da pessoa acabou aqui na terra. Ela não pode ir para o descanso.
se ela não viveu um descanso aqui na terra. Ela não pode ser mandada para o lago de fogo, porque o lago de fogo ainda não está funcionando, tá? Eu acho incrível uma pessoa um dia desse falando a respeito de inferno eterno. Não existe inferno eterno. Tudo que foi criado não é eterno. Amém? Exceto o gênero, o espírito que foi tirado de Deus. Essa é parte dele. Então ele não é uma criatura do tempo, é uma criatura da eternidade, como Deus não é uma criatura do tempo. Deus é uma criatura da eternidade. Há muitos anos atrás, eu olhava essa frase que o irmão Brana usou. Eu não lembro agora qual a mensagem, tá, irmãos? Mas o irmão Brana, ele diz claramente: Deus não é uma criatura do tempo, ou seja, ele não é finito. Nós somos criatura do tempo, mas ele não é criatura do tempo. Então, olhando nisto, eu ficava pensando, como é que o irmão Brana pode dizer que Deus é uma criatura da eternidade, quando nós sabemos que ele não foi criado, e criatura é algo que é criado. Você sabe que a mentalidade do ser humano é terrível, sempre quer buscar explicações, onde Deus não tem que nos dar explicações. O próprio irmão Branham passou por isso. Orou por uma jovem, a jovem morreu, ou melhor, partiu, foi para o outro lado da vida, se despediu, consertou a vida. Irmão Branham ficou aborrecido com Deus. Às vezes nós nos aborrecemos com Deus, não é, irmão Antônio? Por que as coisas acontecem quando nós não estamos preparados para aquilo que está acontecendo ou que vai acontecer? Nós nunca estaremos preparados. Irmão Branham se aborreceu com Deus. Veja só a petulância de um homem. Se aborreceu com Deus e disse que Deus tinha que dar uma explicação para ele por que ele tinha feito aquilo. Ele tinha ido lá, tinha orado, tinha buscado aquela família, a família tinha se reconciliado, marido, filho, genro, sogra, todo mundo tinha se reconciliado, e ele queria saber por que depois dele orar, ela ficar curada, por que ela tinha partido. Irmão Branham usou um termo leve para isso. Ele disse que Deus fechou as cortinas para ele. Vocês lembram qual é a mensagem? Ele disse: Deus fechou a cortina. As cortinas para mim, Deus não me respondeu. Meses depois, o irmão Branham conversando com a mãe desta jovem, ela começa a conversar com ele, mostrar a vida que a filha dela estava tendo, a maneira que ela estava vivendo. E quando ela começa a contar, ele começa a captar aquilo, e ele começa a chorar, e diz: Deus, tu não eras obrigado a me falar nada. Quem é o ser humano para inquirir a Deus? Quem é o ser humano para chegar e colocar Deus contra a parede e dizer: tu tens que me responder? E aquela mãe começa a falar o porquê da filha passar por aquela situação. Uma pessoa que vivia caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando, mas que era uma elegida de Deus, era uma eleita de Deus, era alguém que Deus tinha por preconhecimento visto antes da fundação do mundo. E Deus tem maneiras de trabalhar. Deus não vai tirar você de cena enquanto você, aos olhos dele, pode ser que aos meus olhos, aos olhos do mundo, você esteja totalmente fora do esquadro. Mas o problema não é os meus olhos. O problema não é os olhos do irmão Antônio, do irmão Roberto, da irmã Simone, do irmão Isaac, ou seja, de quem for mais.
O problema é estar no prumo ou no esquadro nos olhos de Deus. Isso não quer dizer propriamente que você vai estar levitando, atravessando a parede aqui. Você é 16 elementos, irmão, irmã. Você vai ter falhas. E aquela mãe começa a falar a respeito da vida difícil que aquela jovem, que era professora de escola dominical, estava tendo. E de repente, Mombrana cai em si e diz: quem sou eu para cobrar algo do Senhor? O Senhor não me deve resposta nenhuma. Mesmo assim, Deus respondeu para ele. Aquela mãe indo até ele, conversando com ele, era a resposta que ele tinha cobrado lá atrás. Como eu disse, Deus tem maneira de trabalhar. Deus não faz as coisas bitoladas como nós pensamos. Nós tentamos bitolar a Deus. Só é Deus se for dessa maneira. Só é Deus se for por esse caminho. Só é Deus se for por aquele caminho. Só é Deus se seguir em frente. E se a vontade dele for dar a volta no deserto? Não foi assim que ele fez com Israel? Irmão, em linha reta, o povo chegaria em menos de 40 dias, se não me falha a memória, ou 4 ou 40 dias, não lembro bem. Chegaria em menos de 40 dias ali na terra prometida, e passaram 40 anos. Seria mais fácil? A gente pensa às vezes, como é que eu estou sofrendo aqui? E chega uma pessoa, se arrepende, se batiza, Deus a toma para si e a gente continua sofrendo. Não seria mais fácil se eu tivesse morrido assim, que eu me batizei e morresse afogado logo, no fogo daquele arrependimento? A gente vai refletir, será que nós arrependemos verdadeiramente ali? Mombrana diz que quando você se arrepende verdadeiramente, você recebe o batismo do Espírito Santo já dentro das águas. Mas veja, essa é a nossa luta, a nossa trajetória. Às vezes a gente fica tentando explicar as coisas de uma maneira mais formal. Mas veja só, eu quero tomar isso aqui segundo as palavras do nosso profeta. Amém? Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Parágrafo 76. Melhor, 75. E assim verificamos que Deus faz isso em cada era. Deus faz sua própria escolha por sua escolha predestinada. Escolhe seus profetas e coisas más para a era. Determina a sua natureza. A natureza do homem determina o estilo de pregação do homem. Aleluia! Para honrar o seu dom. E tudo que ele faz é para fazer frente ao desafio. Amém? E tudo que ele faz é para fazer frente ao desafio deste dia. Deus cria esse homem e o envia. E em sua própria mente, como eu preguei ontem à noite, somos um germe de Deus. Um gene, perdão. Que não deixa de ser um germe de Deus, tá? Mombrana, em algumas mensagens, ele usa a palavra germe, tá? Ele soube que esse homem estaria ali nessa era,
antes mesmo que houvesse uma molécula, ou uma luz, ou qualquer outra coisa na terra. Ele já sabia. Ele sabia que nós estaríamos aqui. Ele sabia que você se arrependeria. Ele sabia tudo que você faria, cada passo que você desse, ou que você iria dar. Ele não sabe desde agora, não. Ele não sabe desde 20 anos atrás, 23 anos atrás. Ele sabe há mais tempo. Ele sabe antes da fundação do mundo. Ele já me via, ele já via você. Ele via você aí do outro lado. Ele já sabia a vontade que você tinha de consertar a sua vida, de receber a palavra como ela é. Eu sempre digo que humildade, eu exemplifiquei humildade há um tempo atrás como a expressão: humildade é você receber a palavra como ela é. Isso é humildade. E tem muita gente que você vê, parece ser humilde, mas quando você apresenta a palavra para essas pessoas, eles não aceitam. E isso mostra que eles não são humildes. Como é que Paulo recebeu? Como é que Pedro recebeu? Como é que cada apóstolo na Bíblia recebeu? Como é que Martinho Lutero recebeu? Irineu, Columba? Amém? Porque você é um gene do pai, do seu pai. E você estava em seu pai. E ainda assim, seu pai não tinha companheirismo com você. Porque ele estava ali, mas você não sabia disto e ele não sabia disto. Mas você foi manifestado para que ele pudesse ter companheirismo com você. E você, nascendo de novo, nasce da vida eterna. E essa é a única forma de vida eterna. Essa é a vida de Deus. Zoe. Amém? Z-O-E. Zoe. A palavra grega Zoe significa a única forma de vida eterna. É a única maneira de ter vida eterna é ter Zoe. Então, se você é um filho de Deus ou uma filha de Deus, você esteve em Deus o tempo todo. Mas ele sabia em que canteiro e que tempo você seria plantado. Portanto, agora você é feito uma criatura, um filho de Deus, filho ou filha de Deus, manifestado para fazer frente ao desafio desta hora, para vindicar o Deus vivo e verdadeiro desta hora, a mensagem que está vindo neste tempo, isso mesmo. Você não está vindicando um Deus de uma era passada. Não é o Deus de Lutero, não é o Deus de Wesley, não é o Deus pentecostal. É o Deus dessa era. E o Deus dessa era é os selos. É Deus revelado através dos selos. Porque Cristo é os selos. 212. Tradução de Goiânia, tá? Cristo é os selos. Ao nascer do sol, 212. E isso manifesta Deus aqui em carne novamente. Veja. O desafio desta hora, a mensagem que está vindo neste tempo, isso mesmo. Você foi feito lá antes da fundação do mundo. Se não foi, se você não foi escolhido dessa maneira, não importa o quanto tente personificar isto, você nunca conseguirá. Como se pode tirar sangue de um nabo quando não há sangue ali? Você já imaginou? Nabo é o quê? Uma leguminosa? O que é? É um leguminoso, né?
Veja. Ele continua. Essa é a razão porque eu trato de dizer essas coisas. Então, as pessoas pensando que nós éramos, que estamos gritando com as mulheres acerca do cabelo curto, e as pessoas que me dizem a respeito de dizer essas coisas, eles dizem: você vai arruinar o seu ministério. Arruinar um ministério que Deus ordenou? Boa pergunta do irmão Branham, né? As pessoas diziam assim: você vai arruinar seu ministério, Branham, pregando contra as mulheres de cabelo curto, pregando contra o sistema, tentando mostrar a verdade para as pessoas. Tu vais arruinar o teu ministério? Ele pergunta: arruinar um ministério que Deus ordenou, pregando a verdade? Lembre-se que eu falei pela manhã, uma mentira falada 1 milhão de vezes, ela continuará sendo uma mentira. Amém? Ela nunca será uma verdade, ela sempre será uma mentira. Embora mais bonita que a pessoa possa fazê-la, ela sempre será uma mentira. Amém? Veja. E quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, quando o bebê é concebido no ventre de uma mãe, quando aquela única célula entra, outra célula cresce por cima daquela, não é uma célula de um humano, a próxima é um cão, e a próxima de um gato, e a próxima de alguma outra coisa, é absolutamente, continuamente ser humano. E quando um homem nasce do Espírito de Deus, você não injeta nada em sua vida. É a inadulterada palavra de Deus vindicada para essa hora. Ele toma a palavra completa de Deus e ele não introduz nenhum credo, nada mais nela. É puramente a inadulterada palavra de Deus manifestada entre nós. Vocês sabem, eu acho bonita a relação que o irmão Branham tinha, a relação que o irmão Branham tinha com a expressão da palavra. Um dia desse eu estava falando a respeito do irmão Branham não ser um homem de estudo, não ter estudo, ou seja, ele não tinha graus de doutorado. Aí um precioso irmão disse assim num comentário na pregação: eu não sabia que ele não tinha estudo. O que você acha de 7ª série hoje? É estudo para alguém? Vê se você acha hoje algum concursado que tenha um emprego, até mesmo às vezes para varrer rua. Concursado, pessoa que fez um concurso e passou. Se tem alguém que tem um ensino fundamental, se tem alguém que tem o ensino médio, são pessoas que têm curso superior muitas vezes. Por que você vê às vezes as pessoas vendendo sanduíche, criando alguma coisa, trabalhando com vendas? Pessoas que têm estudo, mas que o estudo não vale nada. Nós passamos por uma leva dessa no Brasil agora recentemente. Muitas pessoas que fizeram grau superior, fizeram, universidade. Nós tivemos muitas pessoas que ingressaram na universidade. Ponha um desses aí, egresso dessa universidade de 8, 10 anos atrás, para ver se ele sabe fazer uma conta de dividir por 3 números. Não é fazer a conta de dividir aqui, ó. Aqui é fácil. Aqui até eu acerto. Conjugar um verbo. Fazer uma conjugação no gerúndio. Saber se muitos sabem fazer isso.
se sabem explicar o que eles leem. Pessoas com o terceiro grau ou ensino superior, que deveria ser algo, mas que são ignorantes, funcionais, que não sabem ler um texto, que não sabem interpretar um texto. E essas ignorâncias chegaram até no centro de teologia. Ignorantes, com curso de nível médio ou superior, que não sabem interpretar um texto. O que você mais vê hoje nas propagandas, assim, nas mídias sociais, é pessoas vendendo curso de como preparar textos para pregação. E a pessoa vai para a faculdade, estuda retórica, homilética, que mais? Até esqueci. Filosofia, sociologia, história, geografia, para saber, estuda normas de português, poder falar corretamente. Muitas vezes pessoas que, sinceramente, e você não precisa de nada disso. O que você precisa? O Espírito Santo. Você não vê Pedro indo a nenhum centro teológico para poder se preparar para fazer aquele discurso de 15 minutos aproximadamente, em que quase 3.000 almas se converteram. Vocês não viram os discípulos saindo e frequentando a faculdade teológica do Nazareno? Vocês viram isso? Mas, irmãos, quando eles saíram dali, que foram falar, as pessoas viam que eles falavam como Jesus falava. Por quê? Porque era o mesmo Espírito Santo, era o mesmo Deus que estava em Jesus, desceu para vir sobre eles. Amém? Veja. E quando um homem nasce do Espírito de Deus, ele não injeta nada em sua vida. É a inadulterável palavra de Deus vindicada para essa hora. Ele toma a palavra de Deus completa de Deus. Ele não introduz nenhum credo, nada mais nela. É puramente a inadulterada palavra de Deus manifestada entre nós. Olhe a Bíblia e você vê em que era estamos vivendo. E então, quando você vai às grandes coisas que estão sendo manifestadas, quando Deus prometeu fazer isso, Ele sempre faz isso no fim de cada era. Aleluia! No fim da era. Quando os selos foram abertos? No fim da era de Laodiceia. Quando os trovões foram revelados? No fim da era de Laodiceia. Quando Deus desceu em carne no entardecer? No fim da era de Laodiceia. Quando Deus revelou o seu novo nome? No fim da era de Laodiceia. Ah, o senhor está interpretando, pastor. Não, eu estou lendo. Eu estou lendo, só isso. Não estou fazendo nada mais a não ser ler. Veja. Ele continua. Quando você vê essas grandes coisas sucedendo e sendo manifestadas, quando Deus prometeu fazer isso, Ele sempre faz isso, tá? No final de cada era, quando a igreja chega ao lugar de retorno e retorna da palavra ao pecado e ao mundanismo. Mundanismo é pecado, e a Bíblia diz: se amais o mundo ou as coisas que no mundo há, o amor de Deus nem está em você. Você faz ideia o que é isso? Você sabe o que isso significa? Isto significa que nós, crentes da mensagem, estamos precisando
de uma limpeza completa, do púlpito ao último assento. Amém? Nós estamos precisando disto. Nós estamos precisando de uma limpeza, de uma asepsia espiritual, porque só assim nós estaremos nos preparando. Amém? Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Agradecidos estamos por Tua palavra, por esse poder que regenera nossas forças, que nos faz vencer cada debilidade, que nos ajuda, Senhor, a trilhar um caminho de verdade. Muito obrigado, Pai, pois nós o pedimos em nome do Senhor Jesus. Estamos com o nosso coração aberto nesse momento. Vem fazer morada dentro de nós. Abate toda soberba que possa haver em cada um de nós. Se o nosso coração não tem sido reto em Tua presença, perdoa-nos, Senhor. Tira de nós toda a incoerência. Tira de nós aquilo que nos atrapalha na nossa caminhada. Dá-nos forças para resistirmos no dia mau. Nós sabemos que Tu és Deus, Deus que conhece nossos corações, Deus que conhece nossas vidas, Deus que sabe o que fazer e na hora que fazer. Muito obrigado, Pai, pois nós o pedimos em nome do Senhor. Pedimos que a Tua palavra possa manifestar bênçãos sem medida sobre cada vida. Aqui estamos, Senhor. Nós sabemos que isso não é pela nossa própria vontade, não é por nossa força, não é pela força de cada um de nós que nós estamos aqui, mas é a Tua graça, a Tua predestinação, o poder que nos renova, que nos transforma, que nos faz verdadeiramente vencedores. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão e irmã. Abençoa aqueles, Senhor, que estão desempregados, abre a porta de emprego, aqueles que estão enfermos, aqueles que não conseguem se firmar espiritualmente na fé, que possam ser firmados, aqueles que ainda não decidiram o seu caminho, a sua caminhada, a sua trajetória, que Tu sejas, Pai, o farol que possa, colocar a luz para que eles possam chegar, Senhor, ao lugar seguro. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Abençoa cada filho e filha. Desde já nós agradecemos. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe cada precioso irmão. Nós estaremos novamente aqui no Tabernáculo Belém, na terça-feira, com fé no Filho de Deus, a fé dos trovões. Quinta-feira o culto não será aqui, tá, irmãos? Irmãos aqui do tabernáculo, tá? Que Deus abençoe desde já. Muito obrigado pela sua participação.